Pessoal, vocês entendendo o que é uma sobrecorrente, uma corrente alta, e entendendo como é que o sistema funciona, quando eu falo sistema é tensão da alimentação, inversor de frequência, cabos e conexões, motor e aplicação, você entendendo como esse sistema funciona e sabendo que a corrente ela vai passar ali na parte elétrica desse sistema, vai ficar mais fácil de você resolver a falha de sobrecorrente. Olá pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Alan. Para você que vai assistir essa live gravada, eu vou estar falando nessa live sobre a falha sobrecorrente de inversor de frequência, como resolver, qual a dica, qual o passo a passo, tudo isso eu vou estar falando nessa live de agora. E você que está aí vai assistir ao vivo, você vai poder estar tirando sua dúvida aí. Sejam todos bem-vindos. Estou aí iniciando mais uma live. Muito boa noite aí a todos. Quem fala, para quem não me conhece, quem fala é o engenheiro Alan. E eu auxilio você chegar aí aos seus 10 mil reais no mês com conserto de inversor de frequência e soft starter. E caso você não saiba, abriu as inscrições para o próximo evento nosso. Chama-se o nosso evento, para quem não sabe, Jornada 10K. Um evento que vai estar acontecendo na semana do dia 30 de maio. Um evento 100% gratuito e online que você vai poder estar assistindo. São um total de 3 aulas. Vai estar passando naquela semana do dia 30 de maio. Para você fazer a inscrição, o link está na bio, tá? Faça a sua inscrição aí no link na bio para estar participando do nosso evento. Pois se você não fizer a inscrição, infelizmente, você não vai conseguir participar. Então, você deve estar fazendo sua inscrição, colocando seu e-mail e participando do grupo do WhatsApp também, comentando aí todas, tirando todas as suas dúvidas sobre o evento no grupo do Facebook e ficando por dentro no grupo do WhatsApp do nosso evento. Show? E hoje eu estou fazendo aí a live sobre a falha de sobrecorrente, ou seja, como resolver ela. Você recebeu um inversor de frequência com essa falha. Qual é o caminho que você deve estar percorrendo? O que você deve estar fazendo para você conseguir consertar essa falha? Ou para você muitas vezes conseguir resolver a campo, porque pode ser que não seja o problema interno no equipamento. O que você deve estar fazendo? Tudo isso eu vou estar falando na live aí de hoje. Independente, um detalhe pessoal, essa falha eu vou estar falando independente da marca e modelo, como você pode estar resolvendo e quais são os caminhos que você deve estar trabalhando aí, ok? Sejam muito bem-vindos aí pessoal que está entrando, e você que está entrando aí, você pode estar tirando sua dúvida ao vivo aqui na live de hoje que eu estou fazendo aqui no Instagram. Show? Então vamos lá pessoal, alguém arisca o que é a falha sobrecorrente? Quando vem essa falha, né, geralmente dependendo do modelo, marca do inversor de frequência, vem um código, né, e aí você encontra o manual na internet, muitas vezes no Google, baixa ele ou até mesmo tem ele impresso, e aí na hora que você vai na lista de falhas, né, você verifica que esse código que está anotado aí no display está relacionado a sobrecorrente. E o que vocês entendem quando fala sobre corrente? O que significa isso? Alguém arrisca? Alguém arrisca comentar aí que está ao vivo na live? O que seria essa sobrecorrente? Bom pessoal, a sobrecorrente, vamos traduzir aí no pé da letra, né? Em inglês às vezes, né? Pode ser que às vezes vem como essa falha. Dependendo do modelo, marca do inversor de frequência, pode ser que vem aí em inglês. Em inglês vem como overcurrent e sobrecorrente. Até o Lucas está comentando, excesso de carga. Não, se fosse excesso de carga é sobrecarga. Sobrecorrente é excesso de corrente, que obviamente está relacionado aí a carga, né, dependendo da situação. Mas como saber se está relacionado a carga ou não? Como saber se pode ser a carga ou não? Vou estar falando na live de hoje aí sobre essa dúvida aí também. Show? Mas traduzindo aí no pé da letra, tá?
não é excesso de carga diretamente, é uma sobre alto, né? Alto ou over, né? Se em inglês over, alto, corrente. Corrente, para quem não sabe e para quem talvez é muito óbvio isso para algumas pessoas, para outras não, corrente é uma grandeza elétrica, né? Medida em amperes. Muitos profissionais conhecem a corrente como amperagem, né? Tem alguns profissionais que chegam a comentar a amperagem, ampere, a amperagem, ampere é nada mais nada menos que a corrente do sistema. E nesse sistema, né, que o sistema, o inversor de frequência, ele é apenas uma peça do sistema. O que eu quero dizer com isso? Só com o inversor de frequência ele não funciona. Ele não faz funcionar o motor, a aplicação lá. Ele precisa, obviamente, de uma tensão da alimentação, ele precisa de cabos, conexões, precisa do motor, precisa de uma aplicação. Então todo esse conjunto para fazer funcionar para fazer funcionar o objetivo final, que nada mais é que funcionar alguma aplicação, ele precisa de todos esses sistemas que eu comentei, que é um deles é o inversor de frequência. Inversor de frequência, tensão da alimentação, cabos e conexões, motor, aplicação. E o que vai passar aí, falando da parte elétrica, né? O que passa, né? O que faz com que o inversor de frequência aí consegue ter um campo eletromagnético lá e consegue partir o motor e o motor consegue girar. O que acontece, né? Nada mais nada menos passa tudo nesse sistema aí corrente, né? Falando da parte elétrica, né? Não da parte mecânica. Então a corrente, ela tá desde a alimentação do inversor de frequência até os cabos, conexões, até o motor, né? O motor que faz essa transformação da energia elétrica para energia mecânica, né? E quando você fala de carga, fala de aplicação, já envolve mais questões mecânicas. E que a carga, como eu disse na live de segunda-feira, falei sobre a falha de sobrecarga. A falha de sobrecarga está muito relacionada com a sobrecorrente, porque ela é diretamente proporcional. Ou seja, se você tiver uma alta carga, você vai ter uma alta corrente, tá? Mas não necessariamente o problema de sobrecorrente é carga só. Como você vai saber isso? Como fazer isso? Vou estar contando aqui um pouco. Muito boa noite, Jean. Seja bem-vindo aí na live, pessoal aí marcando. Isso aí, vamos para cima. Jean, muito boa noite, pessoal aí que está entrando, sejam bem-vindos. E muitas vezes o profissional confunde, né, o que significa, né? A sobrecorrente, ela está relacionada à parte elétrica, não à parte da carga. Está diretamente proporcional, como eu disse, mas não está relacionado aí. Ela está falando que o que o inversor está identificando, o que ele está falando, está com uma corrente alta, Agora, o que é trabalho seu saber o que é. É trabalho seu fazer testes para você saber o que é. E muitas vezes pode não ser a carga, tá? Muitas vezes pode não ser a carga. Sobretensão, o Jean Carlos aí está comentando. Sobretensão é logo sobrecorrente. Isso é um Danfoss tendo um com carga num compressor parafuso. Show de bola, já vou estar falando aí o que você pode estar fazendo, tá ok? Tá comentando aqui na live nesse tipo de situação. E qual a diferença, então, vamos lá, qual que é a diferença para sobrecarga, para sobrecorrente e para curto-circuito? Que tem muitos profissionais que confundem essas três falhas, tá? Qual que é a diferença delas? Sobrecarga, um excesso de carga. Um excesso de carga mecânica, mais relacionado ali a motor e aplicação. Que o motor faz a transformação da energia elétrica para energia mecânica, né? Nada mais, essa é a função dele. E a sobrecarga, ela pode estar relacionada mais ao motor ou à aplicação. Como eu disse na live de segunda-feira sobre a falha de sobrecarga. Hoje é sobre a falha de sobrecorrente. Já a sobrecorrente é uma relacionada a mais questão elétrica, né? Uma corrente elevada. Uma corrente elevada. E o que pode estar mais direcionado à sobrecorrente? Pode estar mais direcionado ou inversor de frequência,
cabos e conexões, motor e indiretamente proporcional, ali, diretamente, né, melhor dizendo, diretamente proporcional à aplicação também. Está relacionada à sobrecorrente, porque quando você tem uma sobrecarga, geralmente você vai ter uma sobrecorrente. Inclusive é dessa maneira que o inversor de frequência ele detecta, né, através da leitura da corrente. Então, a sobrecorrente está mais relacionada à parte elétrica, ok? Agora, curto-circuito. O que é curto-circuito? Bom, curto-circuito é quando você tem dois cabos ali, você pega a fase e fase, que estão desencapados e estão ali fazendo dando faísca, uma resistência baixa. Então, quando você tem uma resistência baixa entre um cabo e outro cabo, você tem entre eles essa resistência baixa, gera um curto-circuito. E, queira ou não queira, quando você tem um curto-circuito, você pode ter uma corrente alta também. Tá bom? Mas isso é mais questão elétrica. Curto-circuito pode ser o quê? Inversor de frequência, cabos e conexões e motor. Aplicação, não. Tá? Então essa é as três diferenças aí de sobrecarga, sobrecorrente e curto-circuito, tá? E quais os tipos de marca de inversor de frequência tem essa falha, a falha de sobrecorrente? Bom, pessoal, hoje todos um inversor de frequência que você trabalhar, que existe essa falha, tá? Tem muitos profissionais às vezes que ficam com receio de sobrecorrente no Danfoss é diferente do VEG, é diferente do Siemens, diferente do Schneider. Não, se está dando sobrecorrente em um equipamento Siemens, o raciocínio é o mesmo aí pro Danfoss, né? O passo a passo, o que fazer, o que pode ser, o raciocínio aí é o mesmo. Você pega um Danfoss de um VEG, está dando sobrecorrente, o raciocínio é o mesmo também, entendeu? Então, não confunde. Pega, por exemplo, lá no VEG, os modelos antigos vinham E00, né? Agora vem o E70 no CFW500, CFW700. O Danfoss é o A13, se eu não estou enganado, né? O sobrecorrente, o overcurrent, né? Em inglês, tá em inglês. Schneider vem Cicla, eu não me recordo, mas vem como sobrecorrente se você tiver aquele display, aquela game avançada. Então, independente do modelo e marca de inversor de frequência, vai ter essa falha de sobrecorrente, tá ok? Então não se aprende muito, eu estou falando aqui sobre essa falha, não se aprende muito marca X, marca Y, modelo X, modelo Y. Eu estou te falando aqui de forma como você resolver, como você consertar essa falha, até mesmo a campo, ou até mesmo quando chegar para conserto para você se direcionar rumo aos seus 10K no mês aí, de faturamento com conserto de inversor de frequência, ok? E falando especificamente aí da VEG, tá? Você pega aí, por exemplo, o CFW09, a sobrecorrente, a indicação de sobrecorrente é através do ERO E00, que aparece lá no CFW09. Então aparece o ERO E00 e indicando lá. Só que tem um caso. Eu pego o CFW09, CFW08, né, os modelos mais antigos, CFW10. Essa sobrecorrente, se você olhar lá no manual do CFW09, CFW08, ele vem no E00, ele fala que é sobrecorrente ou curto-circuito. Então o que significa isso? Esse E00, ele não sabe, digamos assim, distinguir, né? Saber se está dando uma coisa ou outra no inversor de frequência, no sistema ali, né? Não necessariamente o inversor de frequência. Então ele avisa através da informação, e essa informação, você olhando no manual lá, vai estar sobrecorrente ou curto-circuito. E aí muitos profissionais chegam a confundir sobrecorrente e curto-circuito a mesma coisa, e não é, pessoal, não é, como eu disse, né? Sobrecorrente vem de corrente alta, é uma corrente alta aí no sistema,
E curto-circuito é quando você tem uma resistência baixa entre uma fase e outra, ou entre uma fase e outra terra, né? Então existe essa diferença e você tem que se atentar a isso, tá ok? Beleza? E qual é o maior benefício de saber como é a sobrecorrente? O que eu ganho? Ah, tá, Alan, eu entendi que é uma corrente alta, eu entendi que não é uma sobrecarga, é diferente. Eu entendi também que não é um curto-circuito, beleza. Mas qual que é o benefício de eu saber como é a sobrecorrente? Qual que é o benefício? Bom, pessoal, vocês entendendo o que é uma sobrecorrente, uma corrente alta, e entendendo como é que o sistema funciona, quando eu falo o sistema é tensão da alimentação, inversor de frequência, cabos e conexões, motor e aplicação, você entendendo como esse sistema funciona e sabendo que a corrente ela vai passar ali na parte elétrica desse sistema, vai ficar mais fácil de você resolver a falha de sobrecorrente. Tá? Então por isso você precisa entender o que é uma sobrecorrente, como eu disse, né? O que é a sobrecorrente. Esse é o benefício. Você consegue fazer testes logo de cara. Você consegue, chegou o problema para você para conserto, você consegue fazer testes mais específicos logo de cara, tá? Então é importante você entender, estar bem claro o que é uma sobrecorrente, onde que ela pode atuar. Imagina uma coisa, é corrente alta, né? Poxa, será que a minha aplicação está dando corrente alta? Como eu vou testar isso? Aí já entra se você está lá a campo, né? Ou se o seu cliente está a campo, Alan, tá dando falha aqui de sobrecorrente, o que eu faço? O que eu vou fazer nessa situação? Eu já encaminho o equipamento para você para conserto, o que eu faço? Ou até mesmo, tá indo o equipamento aí para você, tá dando sobrecorrente. Poxa, mas será que tá realmente o equipamento com problema? Ou ele só tá informando que o sistema tá uma anomalia lá, a corrente tá alta? Acontece. Já chegou para nós na Centro-Oeste, por exemplo, inversores de frequência que estavam dando sobrecorrente no cliente e para nós tava beleza. E aí, o que era? Aí era já a aplicação, né? Mas não necessariamente são todas as situações assim, algumas situações, tá? E aí o que você pode fazer para ter certeza que é a aplicação ali e não o inversor de frequência com problema, né? O que você pode fazer? Bom, pessoal, uma dica: quando dá a falha de sobrecorrente, se a aplicação estiver com torque muito alto, pode ser que geralmente dá a falha de sobrecarga também, beleza? Abraço, Alan, você tá a cara do seu pai. Tô mesmo. Um abraço aí, Adélcio. Como faço para entrar no vídeo? A live tá rolando aí, Renato. Se colocarmos TCs, é uma opção, o Marcos está comentando aí, né? É uma opção. Então vamos lá, pessoal, o que você pode estar fazendo aí, então, se der a falha de sobrecorrente e ainda está a campo lá, ou chegou o equipamento para você, para consertar, e pode ser, como eu disse, existem situações que pode ser que o problema não seja pode ser que o problema não seja no equipamento. O que você pode fazer? Bom, se o equipamento está a campo, você faz ou sugere o cliente fazer, né? O cliente mesmo pode fazer. Se o cliente trabalha no ramo da eletricidade, ele trabalha com elétrica, o cliente mesmo pode fazer o teste a campo. O que é o teste a campo? O que você fala esse teste a campo? Até às vezes eu falo, o teste a campo, o pessoal fala, mas eu não quero ir a campo. Não, o nome do teste, que é o teste que a gente faz, chama-se teste a campo. O que é esse teste a campo? Que é como eu comentei na falha de sobrecarga também. Esse teste a campo, você faz as medidas de tensão
e corrente de entrada, tensão e corrente de saída. Verifica se a tensão e corrente de entrada está equilibrado entre elas, ou seja, está dando 5 A na L1, 5 A na L2, 5 A na L3, está dando 220 entre L1 e L2, L2 e L3 220, L3 e L1 220. Verifica isso. Estando equilibrado, você passa para a medida de corrente e tensão de saída. A corrente e tensão de saída, caso vocês não saibam, sempre vai dar maior que a entrada, independente do modelo, marca e potência de inversor de frequência, tá ok? Muitos profissionais chegam a confundir. É normal isso acontecer, porque a forma de onda da saída do inversor de frequência é completamente diferente da entrada. E caso você não saiba, o pré-requisito para vocês fazer essa medição tem que ser multímetro e amperímetro, alicate amperímetro, true RMS, tá? Tem que ser true RMS. E você faz as medidas de tensão e corrente de saída, que vai dar, se a entrada é 5 A, a saída vai dar uns 7,5 A, 8 A. Verifica se está equilibrada a U, a V, a W entre elas. E verifica também a tensão, U com V, V com W, W com U, ok? Verifique se estão equilibradas. E a saída você vai conferir com os parâmetros de leitura do inversor de frequência. Alguns modelos de inversor de frequência antigos não tem todos os parâmetros de leitura de tensão e corrente. Só vai ter corrente, tensão não. Mas caso tenha, verifica. Estando beleza, estando ok essas medidas e comparando com a leitura do display está ok, significa ali que o inversor ele não está com problema. Alan, eu não estou conseguindo fazer esse teste a campo porque na hora que eu parto já dá a falha. Verifica a possibilidade de desacoplar a aplicação. Fazer esse teste apenas com o motor, o eixo girando a vazio. Ele vai rodar com uma corrente menor e aí você vai conseguir fazer esse teste, tá ok? Alan, chegou o equipamento aqui para a bancada, não é uma situação que está lá a campo, e eu passei não deu para passar essa orientação para o meu cliente, e é uma situação que o equipamento chegou para conserto aqui para mim na minha bancada. O que eu vou fazer nessa situação? Bom, nessa situação, a primeira coisa que você faz é o teste a frio. Alan, eu não sei o que é o teste a frio. Bom, nós temos várias lives, vários conteúdos nas redes sociais sobre o teste a frio, então confere ali que tem muita informação sobre o teste a frio, tá ok? E o que você faz? Qual que é o primeiro passo aí, né? Por onde começar, né? Fazer esse procedimento. O cliente passou o atendimento comercial sobre corrente, o equipamento chegou na tua bancada e você vai fazer o teste a frio. Esse é o primeiro passo. Beleza, teste a frio, beleza, ok. Beleza. E aí, o que eu vou fazer? Aí, pessoal, você vai fazer o teste pré-final, tá? Você vai ligar o inversor de frequência e você vai fazer o teste pré-final. E se possível, se você tem um motor lá, você faz o teste a campo na sua bancada. Mas com o teste pré-final, você já consegue também verificar se os gatilhos estão equilibrados na saída. Na entrada ali, o sistema de retificação, você não vai conseguir, mas na saída você já vai conseguir com o teste pré-final. O que é o teste pré-final, Alan? É o teste onde você coloca as lâmpadas, né, simulando a carga aí do motor na saída. Alan, e se eu tiver motor, é melhor? É melhor. Se tem motor, é melhor. Faz o teste aí. Se tiver a mesma potência do inversor, faz o teste. A campo, né? Mede as tensões de entrada, correntes de entrada. Vê se estão equilibradas entre elas. Não com a saída, entre elas, entre a entrada. Pega a saída, mede tensões e correntes de saída. Verifica se estão equilibradas entre elas e verifica com o parâmetro de leitura do drive. Tá equilibrado? Tá beleza? Se tá equilibrado, tá beleza. Você não tem problema no inversor de frequência, tem problema no cliente. Tenta pegar mais informação. Faça perguntas como, na hora que você parte já dá a falha dá esporadicamente. Qual que é a diferença dessas perguntas? Se na hora que parte dá a falha,
tenta ir lá a campo, né, e pede para ele fazer, desacoplar o eixo do motor e partir com o motor a vazio para você fazer esse teste a campo, concluir lá que realmente está em perfeitas condições o sistema, né? Agora, não, dá esporadicamente, então faça o teste a campo lá também, tenta verificar essa situação. Lá com ele, né? Se esporadicamente, a probabilidade de ser a questão aí mecânica ali, do desalinhamento do eixo do motor e a aplicação é muito alta, ok? Porque vale a pena levantar. Agora, se está na hora que parte já o inversor, pode ser que seja o motor dele também. Então aí você pede para ele megar também os cabos do motor em relação ao tera, megar o motor, megar os polos do motor, porque pode ser que ele tenha consequentemente um curto-circuito e a corrente está alta, né? E tá dando sobrecorrente. Só que nesse tipo de situação, além de dar a falha de sobrecorrente, dá a falha de curto-circuito também. Ou se é um CFW09, vai dar o E00, ok? Então verifica essa questão aí com ele. Alan, mas eu fiz o teste aqui na bancada e eu tô com problema no equipamento. Na hora que parte já dá falha, mesmo com o teste pré-final, sem motor já tá me dando a falha. Poxa vida, pessoal, aí você tem realmente problema no equipamento. E aí qual que é o primeiro passo que eu recomendo para meus alunos do especialista em drives, e você que está assistindo essa live agora, você vai ficar sabendo e você vai tá fazendo aí na hora do seu conserto do seu inversor de frequência. Você vai abrir o equipamento e você vai verificar o sistema de leitura mais relacionado aos TCs, tá? Isso dá muito problema nos VEG. E aí o que você vai fazer? Você vai pode retirar os TCs do inversor de frequência. E aí no momento que você retirar os TCs do inversor de frequência, você realiza a partida novamente. Monta de volta, obviamente, o inversor de frequência, realiza a partida novamente. Se sair a falha, você tem problema ou nos TC ou no sistema aí que faz a leitura dos TC, tá? Você tem esse problema. Agora, se não sair a falha, existe a probabilidade de você ter problema na placa de controle do inversor de frequência, tá? E aí como é que você vai ver? Se você tiver outra placa de controle, realiza a troca, caso você não saiba. Falando da maioria dos inversores de frequência, a placa de controle é a mesma, tá? Independente da potência, né? Pega o modelo CFW500. Modelo CFW500, inversor de frequência 10 amperes. É a mesma placa de controle pro modelo do CFW500 de 32 amperes, independente da tensão, entendeu? Então se você tem essa possibilidade, você troca a placa de controle, que existe a possibilidade da placa de controle estar com problema, ok? Então, esses aí. Alan, mas reprovou meu teste a frio. Poxa, se reprovou o teste a frio, aí o que você vai fazer? Aí você vai retirar o módulo e medir os gatilhos, tá? Que muito provável. Aí reprovou meu teste a campo, né? No teste a campo lá, uma fase tava trepidando. Aí é problema de gatilho, né? Aí você retira o módulo e faz o teste de gatilho, entendeu? Então todos os testes que você fazer, eles vão te direcionar para uma ação a ser tomada, entendeu? Vamos recapitular aí, tá muito embaçado, muita informação, eu não tô entendendo nada. Vamos lá. O equipamento chegou para você. O equipamento chegou para você. O que você vai fazer primeiro? O cliente falou que tá dando sobrecorrente. O que você vai fazer? Você vai fazer o teste a frio. Reprovou o teste a frio, não tem mais nada que fazer. Você vai desmontar o equipamento e vai sacar o módulo fora e alimentar ali para testar o sistema de retificação. Passou do teste a frio, você vai para o próximo passo. Você vai fazer o teste a campo. Reprovou no teste a campo.
você vai sacar o módulo também e vai testar o sistema de gatilho. Passou no teste a campo, o que você vai fazer? Aí você vai ligar para o cliente e vai verificar a possibilidade de fazer testes lá no cliente, porque pode ser que o problema não seja, pode ser não, o problema não é com o teste a frio, com o teste a campo, você está provando que o problema não é o inversor de frequência, o problema está lá no cliente. E aí você vai ver com ele a questão lá da mecânica, né? O que dá para fazer e medir o motor lá, ver as condições dos cabos, porque existe a probabilidade alta também de ser cabos, motor ou aplicação. É um desses três aí, ok? Mas pode ser aplicação só, pode ser motor só, pode ser cabos. Tá ok? E aí você resolve o problema. Mas vamos lá, o teste a frio passou, mas no teste a campo reprovou e tá dando a falha logo que parte. O que você vai fazer? Desmontar o equipamento, retirar os TC e partir o equipamento, ver se vai resolver. Não resolveu, o que você vai fazer? Você vai retirar a placa de controle, trocar ela por uma do mesmo modelo, porque pode ser que você tenha problema na placa controle. Então é placa controle e TC, olhando assim, indo todas essas situações. Ou pode ser módulo, ou pode ser gatilho, tem que fazer esses testes que eu comentei, ok? Beleza, pessoal? Então existem todos esses procedimentos aí para você estar fazendo nessa falha. Vamos ver aqui. Boa noite, professor. Peguei 2 CFW 500 com a tensão do barramento CC com o valor errado. Após o reset de fábrica ele volta ao normal. Isso acontece sempre? Muito estranho. Não é para acontecer. Quando o valor está errado, está errado. Não tem resetar a fábrica, voltar é muito estranho. Não cheguei a pegar esse tipo de situação, tá? Pode acontecer do barramento CC estar medindo errado, tá? Já é outro assunto, é de sobretensão no barramento CC. Isso pode acontecer. No entanto, geralmente é questão interna do inversor mesmo, tá? Só que uma coisa que você deve observar, quando o inversor está funcionando com a carga lá, a tensão no barramento CC ela cai, tá? Ela cai um pouco, ela abaixa, ela não é, por exemplo, tensão 380 volts, tensão no DC Link é 535, então quando você está rodando lá, às vezes está no 400 volts, está no 400 e pouquinho, 480, isso é normal abaixar a tensão no DC Link. Até esses dias, um aluno meu, ele chegou e me ligou: Alan, fiz o teste a campo aqui, mas essa tensão no DC Link tá muito estranha. Quando põe carga, ela tá abaixando. Eu falei, não, é Julian o nome dele, né? Eu falei, não, Julian, isso aí é normal, cara, isso aí é normal acontecer. Devido à forma construtiva do inversor de frequência, isso aí é normal, tá acontecendo, tá? Então, independente do modelo, marca, não é aí o problema, tá? O teste a campo você fez, tá beleza, né? E o dele era a falha que tava dando lá, era sobrecarga, que era a falha da live de segunda-feira. E aí eu comentei com ele, ele ficou mais calmo, né? E eu comentei para ele fazer o teste a campo ele falou que tava beleza. E aí ele chegou à conclusão que o problema é mecânico mesmo lá, né? O inversor tá ok, ele tá informando que tem coisa errada lá, né? E isso acontece muito, pessoal, isso acontece muito. O seu papel é, além de você entender, é passar também para quem está trabalhando aí com você, o mecânico, ou até mesmo o cliente, né? E fazer ele entender que o inversor de frequência, se ele está dando a falha, não é necessariamente só ele que está com o problema. Pode ser outras situações, outros sistemas, né? Como eu falei, pode ser que está com problema, né? E isso é muito comum, o cara achar que é só o inversor de frequência. Não, ele é para informar também e fazer a leitura do processo como um todo.
Beleza, pessoal? Encerrando aí a live então. Espero que tenham gostado aí sobre as dicas da falha de sobrecorrente. E qualquer dúvida aí, chama de direct. Lembrando que nosso evento está aberto as inscrições. Caso você não saiba, as inscrições abertas aí para o nosso evento, Jornada 10K, que vai estar acontecendo na semana do dia 30 de maio. Então, para você estar fazendo sua inscrição, basta clicar no link na bio, colocar o seu e-mail para estar fazendo sua inscrição. Aí tem lá o grupo do WhatsApp para você estar por dentro de todos os assuntos da Jornada 10K. E tem também o grupo do Facebook para você estar tirando sua dúvida. Beleza, pessoal? Um bom resto de semana aí para todo mundo. E tudo de bom aí para você. Espero que tenham gostado aí das dicas das lives de hoje. Valeu, pessoal. Um abraço.